Fala aí galera, beleza? Esse aqui é o canal do Xandão, onde você aprende matemática e física. Deixa um joinha, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aí no comentário que o Xandão resolve. Valeu, obrigado, tchau! Fala aí galera, beleza? Vamos resolver a questão 1 da P3 de CF2 de 2023-2. Considere a carga Q1 maior que zero. Isso aqui indica que a carga é positiva. Pontiforme e no vácuo. A carga Q1 está localizada nas coordenadas 3/4 do plano cartesiano XY, mostrado na figura abaixo. Está aqui. Determine, letra A, onde deve ser posicionada a carga Q2, onde Q2 é igual a Q1, portanto positiva também, de tal forma que o campo elétrico nas coordenadas 0, 0 seja nulo. Ele quer que o campo elétrico seja nulo. Bom, vamos fazer aqui uma conjectura, né? Se as cargas são iguais e aqui a gente tem uma circunferência, né? Ó. O que nós temos aqui? Uma circunferência. Para que o campo elétrico seja nulo neste ponto aqui 0, 0, deve haver uma carga diametralmente oposta a esse ponto. O que é isso? É uma carga que vai estar aqui, ó, passando pelo diâmetro dessa circunferência. E neste ponto aqui é onde nós devemos colocar a carga Q2. Quais são as coordenadas desse ponto? Vamos olhar aqui, ó. Plano cartesiano. Linha para cá. Outra para cá. Aqui, ó, nós temos um ponto e aqui outra coordenada. Seria diametralmente oposto, né? Esse ângulo aqui tem que ser oposto pelo vértice com esse, eles são iguais. Como o raio é igual, os triângulos são semelhantes. Então, se aqui é 3, aqui tem que ser menos 3 e aqui tem que ser menos 4. Então, a carga Q2 deve estar no ponto menos 3, menos 4. Então, é aqui, ó, onde deve ser posicionada a carga Q2. Deve ser posicionada no ponto, vamos responder aqui embaixo, ó. A carga Q2 deve ser posicionada no ponto XY igual a menos 3, menos 4. Vamos provar. Vamos então calcular aqui a resultante do campo elétrico que Q1 e Q2 criam na origem. Então a prova é, vamos calcular aqui, ó, a resultante do campo elétrico na origem. Como é que vai fazer isso aí? Vamos ter que calcular o módulo de E1, que é o campo elétrico que Q1 criou aqui. E vamos calcular o módulo de E2, que é o campo elétrico que Q2 criou nesse ponto aqui. Então, vamos ter que calcular módulo de campo elétrico. A fórmula é K vezes Q
sobre d ao quadrado. Então, vamos ver como fazer isso. Vamos aqui, ó. Já vimos que o ponto que a gente está conjecturando aqui é este ponto aqui, né? Onde, vamos voltar aqui, ó. Onde nós temos as coordenadas -3 e -4, Q2. Então vamos lá, vamos calcular o módulo de E1. O módulo de E1 vai ser K vezes Q1 sobre a distância da carga até o ponto. Da carga até o ponto é aqui, ó. E aqui nós temos um triângulo retângulo pitagórico. Aqui é um ângulo reto, ó, né? Ele é pitagórico. 3, 4, aqui vai ser 5. É um triângulo pitagórico. 5 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então a distância aqui vai ser 5. E como é que está o campo elétrico? Se é uma carga positiva, o campo elétrico ele vai ser criado numa situação de afastamento. Então a gente vai ter aqui, ó, para baixo, o campo elétrico é 1. Aqui vai ficar o campo elétrico é 1. Vetor, né? Vetor campo elétrico. Voltando aqui para o cálculo do módulo, a distância sendo 5, né? O vetor é 1, módulo vai ser K vezes Q1. Eu posso chamar Q1 de Q para generalizar e Q2 também de Q, já que as duas cargas são iguais segundo o enunciado, né? Então aqui, ó, eu vou colocar apenas Q. E a distância é 5 ao quadrado. Então, nós temos que o módulo de E1 vai ser K vezes Q sobre 25. Esse é o módulo de E1. Agora, ele está no vácuo. Se estiver no vácuo, tá vendo? Se está no vácuo, o K é K0. Então, aqui a gente vai substituir por K0. Ó, e o que mais que ele quer? Ele quer que a gente prove isso, né? Então, vamos deixar tudo em função de K0. Próximo. Bom, como é que a gente acha, então, o vetor E1? O vetor E1 vai ser o E1x, que é o vetor E1 na direção x, vezes o seu unitário, que é x unitário. Ele está usando x unitário e y unitário. Mais E1y, y unitário. Então a gente tem que descobrir agora quanto que vale o E1x e o E1y. O que é E1x? É a projeção do E1 no eixo x. Então, vamos projetar ele aqui, ó. Aqui nós vamos ter o E1x, olha ele aqui, ó. Vamos ter aqui o E1x, fazer um pouquinho mais grosso, a gente vê melhor. Aqui, ó, E1x, e temos aqui projetando no eixo y o E1y. Então vamos lá. Quem é o E1x? O E1x é o E1 cosseno desse ângulo aqui, ó.
e este ângulo aparece aqui. Eu posso chamar de θ. Ó. Então, eu vou ter que descobrir o seno e o cosseno de θ. Que é fácil, né? Porque o seno de θ é o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. E o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, eu posso substituir aqui, ó, que o E1 vetor vai ser o E1x, observa que ele está virado para trás da orientação do x, então ele é negativo, que vai ser o E1 vezes o cosseno de θ, vezes a orientação x, mais o E1y. O E1y também está para baixo, então ele também vai ser negativo. E1 vezes o seno, cateto oposto, ó. Cateto oposto, seno de θ, vezes a orientação y. Então, ó, vamos substituir aqui. Menos o E1, que é K0, Q sobre 25, K0, Q sobre 25, vezes o cosseno de θ, que é 3/5, vezes unitário, mais com menos, menos o E1, que é K0, Q, sobre 25, vezes o seno de θ, que é 4/5 na direção y. Esse é o vetor E1. Então, vamos ver aqui, ó. O vetor E1, dá uma puxadinha aqui para baixo, para a gente completar aqui, ó. O vetor E1 vai ficar igual a 3, negativo, 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vão 2, 125, K0, Q unitário x, menos 4 por 125, K0, Q unitário y. E aqui a gente tem o vetor E1. Vamos marcar aqui o vetor E1. Vamos calcular agora o vetor E2. Temos aqui, ó, o vetor E2. Onde que está o vetor E2? Ele é criado pela carga 2. A carga 2 é positiva também. Então, o vetor E2, ele vai estar, ó, partindo aqui do ponto 0, 0, ele vem para cá, ó. Ele vem nesse sentido aqui, ó, para cima. Aqui nós temos então o vetor E2. Ele é contrário aqui, o sentido do E1. Como o vetor E2 e E1 são criados por cargas de mesmo valor em módulo, né? Os dois são positivos, são do mesmo valor, e a distância entre as cargas e o ponto é a mesma, 5, porque aqui a distância de Q2 ao centro é 5. Os triângulos são semelhantes, é um raio, né? É um raio da circunferência, mesmo valor, 5. Então, o vetor E2, ele vai ter uma componente positiva de x, ó, aqui é o E2x, e vai ter uma componente positiva de y, é o E2y. Então, o que acontece? O vetor E2 vai ser o mesmo vetor que está aqui, ó, 3 por 125 K0, que é unitário x, mais 4 125 K0, que
unitário y. Tá, aqui o vetor é 2. Pronto. Então a gente já tem aqui por analogia, né? Isso aqui é por analogia do vetor E1. Por analogia. E nós temos o quê? Que calcular o vetor resultante. Como é que a gente vai calcular o vetor resultante? Eu vou fazer uma janela aqui, ó, a gente poder calcular o vetor resultante. Ó, pronto. O que seria o vetor resultante? O vetor resultante vai ser o vetor E1 mais o vetor E2. Então, o vetor resultante vai ser E1 é esse cara aqui de baixo, menos 3 sobre 125 K0 Q x menos 4 125 K0 Q y mais o vetor E2, que é esse aqui, 3 125 K0 Q x mais 4 125 K0 Q unitário y. Ó, esse termo corta com esse e esse corta com esse. Então, o vetor resultante realmente é zero. Como a gente provou pela nossa conjectura aí, né? O vetor resultante sendo zero, o ponto realmente, o ponto onde deve ficar Q2 é menos 3 menos 4, como a gente queria demonstrar. Valeu? Então aí está a letra A do nosso problema. Opa. A letra A está aí, ó. A gente fez uma conjectura e provou. Ok? Vamos ver agora a letra B. O que pede a letra B? A força elétrica que atua em uma carga Q3 igual a menos Q1 colocada na coordenada 3 menos 4. 3 menos 4, ela vai ficar aqui embaixo, ó. Em termos dos vetores unitários, considerando somente a carga Q1. Portanto, vai querer em termos de Q1 e K0, constante eletrostática do vácuo. Então, vamos lá. Assim, vamos pegar aqui, ó. Onde é que vai ficar a carga Q2? Vai ficar aqui, ó. A gente vai pegar a carga Q2, vou colocar ela aqui, neste ponto. Aqui para lá. Então, onde que é esse ponto aqui? Este ponto, a carga Q3, na verdade, né? A gente falou que a carga Q3 que é igual a menos Q1. Vamos ver se é isso mesmo. Aí, ó, Q3 que é menos Q1, colocada em 3 menos 4. Então aqui é 3 e aqui é menos 4. Menos 4. Aqui é a carga Q3. O que ele quer? Vamos ver aqui. A força elétrica que atua na carga. Bom,
Para a gente descobrir a força elétrica, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a força elétrica é igual ao produto da carga pelo campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Neste ponto aqui, a gente tem que calcular o campo elétrico que Q1 cria no ponto Q3. Então, vamos calcular o campo elétrico agora nessa situação aqui. Aonde está o campo elétrico aqui? Se a carga Q1 é positiva, o campo elétrico ele vai estar se afastando da carga, se afastando do ponto, né? Então aqui vai ser o campo elétrico E1, vou chamar de E1' para não confundir com E1 da letra A, tá? O vetor E1' criado pela carga Q1 neste ponto aqui. Bom, vamos lá. Módulo de E1' vai ser K0 vezes Q1 sobre essa distância, ó, que é 8. Distância aqui é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. E1' vai ser igual a K0 Q1 por 64. Tirar esse. Aqui é o módulo de E1', apontado para baixo. Qual é o vetor E1'? O vetor E1', ele é o E1' x na direção x mais o E1' y na direção y. Perceba que o E1' ele está perpendicular ao eixo x. Se ele está perpendicular ao eixo x, a projeção dele em x é zero. Então o E1x é zero. E o E1' é a projeção do E1 no eixo y, que é verdadeira grandeza, é o mesmo tamanho. O E1' ele vai estar aqui y, ó. É o mesmo tamanho do E1'. Então, o E1' é igual ao E1' y. Então, E1', observa que ele está apontado para baixo, ele é negativo, e o E1 está aqui, K0, Q1 por 64 na direção y. Descobrimos, portanto, o vetor E1'. Então, a força que age aqui vai ser o vetor Q3 vezes o E1'. F vai ser o Q3 é menos Q1 vezes o E1', que está aqui, menos K0 Q1 por 64 na direção y. Menos com menos dá mais. Então F vai ficar K0 Q1 ao quadrado sobre 64 unitário y. Prontinho. Está aqui o vetor força que a carga Q1 criou no ponto 3 menos 4. Beleza? Então, tudo resolvido. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal caso você não é inscrito. Se quiser deixar algum comentário, pode deixar aí. Se você tiver algum problema em outras questões, coloca que eu resolvo para você. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!